Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, você que está chegando pela primeira vez e você que já me acompanha sempre, meu muito obrigada. Estou aqui dentro da minha casa, né? No corredor, lugar mais quente, ali fora as gambiarra que eu fiz para proteger as plantas, né? E hoje eu vou falar sobre o Rhipsalis, que foi uma surpresa para mim também, porque eu fui colocar a motoplanta no lugar e aí quando eu olho, eu vi uma coisinha branca, eu falei, nossa, será que é flor, né? E é mesmo. E eu acho que ela já floresceu, mas já abriu outras florezinhas e eu acabei não vendo, né? E tem mais algumas para abrir. Mas agora eu vou acompanhar ela, né? Mas eu já vou mostrar a flor para vocês. É a primeira vez que ela está florindo, faz um ano que eu tenho ela. É muito difícil de achar. Eu só vi uma vez também, num lugar que eu estava passeando, né? Então, eu pesquisei sobre, né? E tá falando que floresce no final do inverno, começo de primavera, mas aqui para nós é o começo do inverno ainda, né? Então, ela está florescendo antes da hora, né? E é bem interessante isso. Bom, vamos ao começo de tudo, né? Vamos falar sobre ela. Como vocês estão vendo, o nome dela é Rhipsalis mesembryanthemoides, nome bem difícil. E também conhecida como cacto de visco aglomerado ou cacto de visco grumoso. É um cacto epífito com caules fortes, cobertos por pequenos ramos, inicialmente eretas. As hastes tornam-se pendentes ao longo do tempo. Então, é um bebezinho ainda, né? Tem muito tempo ainda, haste para poder ficar pendente, né? As hastes principais são lenhosas, cilíndricas, então aqui não tem nenhuma haste lenhosa ainda, né? Então, vai demorar para ficar assim, né? E elas podem crescer até 50 centímetros. Aqui não tem nem... Deve ter uns 10 centímetros, né? Mais ou menos. Então, ela é bem bebezinha. E por 2 milímetros de diâmetro. E as flores brancas aparecem nas areolas dos ramos e tem 5 milímetros de diâmetro. Às vezes podem ser rosadas também, né? Eu vou mostrar as flores aqui pra vocês. Olha. É meio formato de estrelinha, né? É um branco quase que transparente. A outra tá meio escondida aqui, só que eu consigo mostrar aqui, ó. Afastei um pouco um galinho. Olha lá ela. A gracinha, né? E aqui, olha lá, umas que estão meio murchinhas que já abriram, né? E deixa eu ver onde que vem mais botão que vai abrir. Aqui, ó. Eu acredito que esse aqui de cima ainda vai abrir, né? É só essa que eu vi que vai abrir? Eu acho que sim. Então, por isso eu queria mostrar logo pra vocês, antes que murchem tudo e vocês não vejam mais, e nem eu, né? Eu acho ele muito fofinho, ó, que ele é todo assim, maciozinho, bem peludinho, não machuca nada, viu, gente, ó. E como cuidar dele? Eles não gostam de luz solar direta, então, do jeito que tá aqui indireta, está ótimo, né? A exposição ao sol da tarde pode queimar as folhas, retorná-las amarelas ou causar manchas. No entanto, se você deixar numa sombra total, né, ele não vai florescer e vai ficar atrofiado. Eles se dão melhor com o sol da manhã e o sol
e a sombra total à tarde. Como ele é comumente cultivado em ambientes fechados, deve-se ter cuidado com a colocação das plantas. Eles devem ficar 50 centímetros de distância das janelas, então essa distância tá ótima, né? Tem mais de 50 centímetros aqui afastados da janela. E ela recebe o sol do meio-dia ou da tarde, né? Os vidros das janelas, eles podem multiplicar o calor dos raios solares, causando queimadura nas folhas, né? Então, você tem que ver, se for verão, né? Aí, então, claro, a incidência de sol é bem maior, então, procurar afastar mais ainda, né? E o ambiente que ele vive, né? Ele fica acostumado a receber luz filtrada através dos galhos e árvores densas pendentes, né? Então, você tem que imaginar assim, colocar ele embaixo de alguma planta, né? No caso, se for lá fora, né? Embaixo de alguma árvore, né? E ele não é uma planta resistente à seca, então ele deve ter uma rega regular, que é essencial. Mas o excesso de água pode causar caules fracos e raízes podres. Então, eu costumo aguar, assim, bastante meus ripsáceos, que eu sei que eles precisam de mais água do que as outras suculentas, né? Só que eu já percebi que no caso desses ripsáceos que são mais peludinhos, eles gostam menos de água. Porque eu via que ele tava começando a ficar feinho, aí eu ia lá e jogava água. Aí o que acontece, ó? Tem galho que fica assim, ó. E eu achava que era falta de água, fica meio sequinho, né? E não é, né? É água demais. Eu não sei aqui no caso porque ficou um assim e o outro não, né? Não sei. Pode ser que tenha algum probleminha, né? Mas como eu tô vendo que tá soltando bastante raiz, por enquanto ainda tá bom. Então, eu comecei a regar menos ainda do que os outros ripissales, né? Esses que são peludinhos. Os que não são peludinhos eu rego mais. Ele é do nosso Brasil, né? Do estado de Rio de Janeiro. Ele é carioca, né? E a uma altitude de 600 metros acima do nível do mar. Ele pode ser plantado com clorofitos, tradescântias e begônias. E os frutos são semelhantes a groselhas. Temperatura ideal para ele é de 18 a 22 graus. Se mantida uma temperatura de inverno de 12 a 16 graus, a decoratividade do cacto vai ser melhor e certamente vai dar floração. A estação de crescimento vai de março ao final de outubro. Nesse período, alimente a planta com metade da dose de fertilizantes a cada 15 dias, ou aplique uma dose completa mensalmente. Eu não apliquei nenhuma vez, né? Mas eu acredito que eu vou aplicar para ver se ele se desenvolve mais, né? O transplante, né? Como o sistema radicular dele está localizado próximo à superfície do solo, o arbusto cresce exuberante. Então, utiliza um recipiente largo e raso, ou seja, ele tem as raízes rasas, então não precisa ser um vaso profundo, não precisa ser um vaso alto, né? Então, quando eu transplantá-lo, eu vou colocar num vaso. Até essa altura aqui tá bom, né? Não é tão alto. E provavelmente eu tire desse vaso de cerâmica, porque agora no inverno eu acho muito frio para ele, né? Transplante nos primeiros 3 anos a cada primavera. Então, quer dizer, nos primeiros 3 anos dele, você faz o transplante toda primavera, né? Então, vou esperar a primavera chegar para fazer o transplante dele. E depois que ele já tiver 3 anos, ou 4, aí você
não vai mais precisar transplantá-lo. Você apenas troca a camada superficial do solo, né? Então, você renova só superficialmente o solo, né? E você precisa de um assistente, porque como ele vai estar bem grande já, né? Com 3, 4 anos, para erguer os galinhos e você ir tirando a terra e colocando terra nova, né? E ele se reproduz por estacas, né? Você deve pegar um galho com 2 a 3 segmentos, um galho adulto, né? E você envolve ele com filme plástico e você planta em uma mistura úmida de areia e turfa. Antes disso, você mergulha a ponta dele no pó seco de um estimulante de crescimento, né? Aí você cobre com uma jarra de vidro para criar tipo uma estufa, né? E você eleva o abrigo para a ventilação diária, mantendo uma iluminação e uma temperatura ambiente de 23 a 25 graus. Aí depois você transfere, né, depois que já criou raiz, para vasos separados. Ou você pode pegar estacas dele e colocar na água até que saia raízes, né? E quando você cortar o corte também você pode, eu achei bem interessante isso, polvilhar com carvão, né? Eu nunca fiz isso, polvilhar com carvão, mas eu vou começar a usar essa técnica aí quando eu cortar, né? Doenças e pragas. O que pode atacar ele pode ser clorose, que é uma doença perigosa, que as folhas ficam amarelas e diminuem de tamanho e morrem. Para evitar isso, você pode adicionar cristais de ácido cítrico. Eu achei bem interessante essa dica também, que eu não conhecia, né? Que ele não tem nenhuma doença, né? Mas é bom saber sobre isso. Use somente água filtrada, ou água da chuva, ou água decantada, de 1 a 2 dias. Quer dizer, água decantada é aquela água que você deixou parada ali, de 1 a 2 dias, aí você usa ela, se caso você não tem água filtrada, né? Pra jogar nas plantas. E outra coisa que pode atacar ela também são os ácaros de aranha, que são arredondados, avermelhados, e só podem ser vistos com uma lupa, né? Eles deixam pequenas teias de aranha esbranquiçadas na planta e pontos escuros aparecem nas hastes picadas. É necessário enxaguar a planta sob uma ducha morna e borrifar com uma solução de acaricida. Isso acontece quando o ar interno está muito seco. E também as cochonilhas, que devem ser removidas com cotonete embebido em água ensaboada ou álcool. E em seguida dê um banho morno e borrife inseticida. Então, essas foram as dicas para você cultivar o ribuçalho, gente. E essas pontinhas rosadas, olha que coisa mais linda, né? Quando elas tomam um solzinho, né? Bate a luz solar, vai ficando assim, né? Onde não bate, continua verdinho. Então, gente, os ribuçalhos têm várias formas diferentes, né? Alguns são bem parecidos uns com os outros, né? Mas esse, ele é diferente de todos. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.